A cidade de São Paulo e boa parte da sua região metropolitana viveram momentos de caos no início desta semana. Mais uma vez, a estrutura não suportou o grande volume de chuvas que atingiu a região, causando mortes, desabamentos, quedas de árvores e muitos alagamentos. Como todos os anos, rapidamente as autoridades responsáveis apontam dois culpados: São Pedro e a população, que de quebra ainda leva a má fama de sempre jogar lixo na rua e nos córregos. Nunca é ocupação desordenada, a impermeabilização da cidade e a falta de investimentos preventivos. Quem nos ajuda a entender o porquê isso se repete todos os anos é Nabil Bonduc, professor, arquiteto e urbanista. Boa noite, professor Nabil. Tudo bom? Seja bem-vindo aqui no seu jornal. Obrigado pelo convite. Bom, nós vimos cenas como essas, infelizmente, principalmente no início de ano, elas se tornaram comuns. Apesar de não poderem ser, né, Nabil? Por que a cidade de São Paulo ela não consegue evitar enchentes, cenas como essas, ano após ano? Bom, em primeiro lugar, porque a cidade de São Paulo cresceu de maneira inadequada, não respeitou o meio físico. Por exemplo, essas zonas que nós vimos agora, o CEAGESP, né, tá numa região que é uma várzea. Era antigo leito do Rio Pinheiros, assim como o antigo leito do Rio Tietê, foram ocupados, porque o rio foi retificado, né? O rio era cheio de curvas, ele foi retificado e a várzea deveria ter sido mantida desocupada, criando parques, criando áreas permeáveis. Elas foram ocupadas irresponsavelmente. Além disso, nós temos uma excessiva impermeabilização da cidade, poucas áreas verdes. Temos, portanto, uma cidade que não está adequada para enfrentar o problema das enchentes. Os córregos, grande parte dos córregos da cidade foram canalizados e foram construídas vias expressas ou avenidas sobre, né, os rios. Então, a água corre para algum lugar. Agora, veja, o problema deste ano foi maior do que dos anos anteriores. Sim. E vai ser maior daqui para frente. Isso vai se tornando... Não adianta as autoridades falarem que choveu muito. Vai chover, isso é uma regra. Sempre chove, né? Como você sabe, as enchentes de São Paulo já são históricas, mas a cidade, em primeiro lugar, está mais impermeabilizada, portanto, vai correr mais rapidamente água para os rios e para os córregos. E, em segundo lugar, nós estamos sob efeito da emergência climática. E o que significa isso? Que vai chover mais de maneira concentrada, né? Não quer dizer que necessariamente vai chover mais o mês inteiro. Mas em um único local vai chover um pouco mais. É maior no tempo e no espaço, né? Porque, além do mais, também São Paulo tem um outro problema, que é uma ilha de calor, né? O que quer dizer uma ilha de calor? Significa, né, uma região que tem temperatura muito maior do que no entorno dela. No caso de São Paulo, nós temos mais ou menos, chegam em certas regiões de São Paulo, até 4 graus mais do que na periferia da cidade, na área externa da cidade. Então, isso também gera chuvas mais intensas pela diferença de temperatura. Então, nós vamos ter eventos climáticos mais fortes, mais tempestades, e a cidade precisa se preparar para isso, e os prefeitos, né, os gestores da cidade precisam ter consciência de que, se não tratar essa questão com a emergência que ela merece, nós vamos ver outros espetáculos tristes como esse. Agora, o que poderia ser feito, Nabil? Porque a gente sabe, existem obras públicas como piscinões, a construção de piscinões, eles estão sendo suficientes, desassoreamento de rios, por exemplo. O que ainda não foi feito, que poderia ser feito para começar a minimizar esses problemas? Bom, a lógica da política de drenagem tem sido fazer piscinões. Né? Eu acho que, na atual situação da cidade, é inevitável que alguns piscinões tenham que ser feitos, mas não vai resolver o problema. Vai ser que nem enxugar gelo, porque você vai criar um piscinão para dar vazão por uma certa região, mas isso vai reaparecer em outros lugares se não tiver outras medidas de caráter mais estrutural e de maneira mais, eu diria assim, mais fragmentada dentro da cidade, né? Por exemplo, nós precisamos, além de construir piscinões em alguns lugares, construir o que a gente poderia chamar piscininhas ou tanques de retenção, principalmente em lotes grandes, em prédios e, se possível, em todas as casas. Mas áreas permeáveis? Áreas permeáveis é importante na medida do possível, mas como você já tem uma construção, nós podemos captar a água da chuva, armazenar a água da chuva na própria residência, reutilizar essa água, por exemplo, para regar plantas, para limpar o jardim, para privada, onde, inclusive, a água potável não deveria ser utilizada, né, porque é uma área cara e rara, e, com isso,
retardaria a chegada dessa água nos córregos, no sistema de drenagem superficial da cidade e nos rios. Então, retardando, né, se a gente retardasse, por exemplo, 24 horas a chegada da água nos rios, né, certamente a cidade poderia se equilibrar melhor para poder resistir a uma chuva muito forte. Depois de 24 horas, como nós vimos, as chuvas param e aí então essa água pode ir sendo aos poucos sendo liberada ou ficar dentro, ser armazenada e ser utilizada para outras finalidades. E aí ganha a cidade, ganha a pessoa, né, o morador, cidadão, porque ele, né, vai gastar menos água e pagar menos água para a Sabesp, e ganha também o meio ambiente de maneira geral, porque nós trabalhamos melhor com a segurança hídrica do país. Talvez quem não goste disso seja a Sabesp, que vai vender menos água, né? Como a gente viu na reportagem anterior, né? Lá da SEDAI do Rio de Janeiro, essas empresas hoje estão trabalhando com uma lógica de lucro, de rentabilidade e receita. E nem sempre isso é a melhor solução para a sustentabilidade urbana. Em relação ao orçamento de combate às enchentes, Nabil, o prefeito Bruno Covas, ele gravou um vídeo filmando, dizendo que ele usou quase 600 milhões exatamente em programas de combate às enchentes. Porém, a própria transparência da prefeitura, ela diz o contrário, mostra outros dados, que não foi usado todo esse montante. Na sua opinião, esse valor, ele é o valor necessário? Ele é um valor correto? Precisaria de mais? Enfim, para fazer projetos relacionados ao combate à enchente? Bom, as informações que a gente tem é que no ano passado foram utilizados 48% do orçamento previsto efetivamente em obras de drenagem. Portanto, ficou abaixo daquilo que estava previsto. Né? Agora, a gente sabe que o orçamento da cidade ele é pequeno para todas as necessidades que nós temos. O que nós precisamos é aplicar melhor os recursos. Então, eu vou dar alguns exemplos. Né? Por exemplo, nós poderíamos hoje, a prefeitura deveria hoje, desapropriar vários parques que estão previstos no plano diretor, para garantir áreas verdes, porque as áreas verdes elas garantem permeabilidade para a cidade. E também elas geram um equilíbrio térmico. Né? Por que a temperatura dentro da cidade é muito alta? Porque tem pouca arborização, tem pouca árvore, tem muita área impermeabilizada. Então, por exemplo, o prefeito está fazendo uma obra lá no Engabaú, vai gastar mais ou menos 100, ou talvez até mais que 100 milhões, num lugar que já estava urbanizado, que talvez precisasse fazer algum pequeno reparo, manutenção, era necessário. Esse recurso poderia ter sido utilizado para vários outros programas. Por exemplo, né, para um programa de apoio para os moradores de baixa renda fazer esses tanques de retenção que eu estava falando antes, pagando com uma assessoria técnica, né, para poder fazer com que a gente tivesse um amplo programa de implantação, de instalação de tanques de contenção. Principalmente nessas áreas, então, né, de várias áreas. Então, o problema não é claro que o problema é de falta de recursos, seria, né, não podemos falar que não é de falta de recursos, mas com os recursos existentes, talvez a gente pudesse fazer atividades melhores, ter resultados melhores do que nós estamos tendo dentro da cidade de São Paulo. Agora, também é importante dizer que nós temos um problema de resíduos, né? Os resíduos que a nossa política não é de redução, não é de reaproveitamento, né? Então, tem uma política massiva, né, de educação ambiental para poder, né, as pessoas também utilizarem os resíduos de uma maneira mais eficiente, reduzir a geração de resíduos. É um conjunto de ações, não vamos dizer que um único, é um conjunto. E os empreendimentos imobiliários? Os empreendimentos imobiliários, quer dizer, nós precisamos trabalhar para que a variável ambiental ela esteja presente nos empreendimentos imobiliários da cidade, com mais áreas de permeabilidade, né, com menos subsolo, porque o subsolo também é outro problema. Né? E eu vou falar especificamente das áreas das várzeas. As várzeas, o plano diretor definiu que devem ser feitos planos de intervenção urbana. Né? E nessas áreas nós deveríamos priorizar a liberação para deixar áreas livres, áreas não ocupadas. Claro que alguma urbanização é necessária, porque são áreas privadas. Né? Infelizmente, lá atrás, no passado, não se fez o parque onde deveria ter sido feito, mas agora pode-se pensar nesses planos, alguns deles estão na Câmara, por exemplo, se trabalhem com a ideia de mais permeabilidade nas áreas
de baixada nas antigas áreas industriais da cidade, onde o plano diretor define que deve ser reestruturado com a variável ambiental e social em primeiro lugar. Perfeito, Nabil. Obrigada, viu, pela sua participação aqui, pelas suas explicações. As pessoas de casa entenderem um pouquinho mais o que está por trás de tudo isso. Até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço o convite. Estamos sempre à disposição da TVT para poder debater a cidade de São Paulo. Obrigada mais uma vez. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.